Santo do dia 8 de agosto, segundo livro Na Luz Perpétua, a Vida dos Santos, volume 2, do Padre João Batista Limã, no calendário tridentino de São Pio V, 1959. Santo Ciríaco, Lago, Smaragdo, entre outros companheiros mártires. Pelo imperador Diocleciano, elevado à dignidade de administrador imperial, Maximiano Hércules, para mostrar-se grato a seu senhor, construiu em Roma um palácio de um luxo extraordinário denominado Termas Dioclecianas. Em matéria de religião, era inimigo declarado do cristianismo. Como meio de exterminá-lo, não recorreu à força brutal da perseguição, mas escolheu um outro não menos bárbaro e eficaz, o mesmo que o faraó do Egito empregou contra os israelitas. Deu ordem que todo e qualquer indivíduo identificado cristão, homem ou mulher, moço ou velho, fosse obrigado a trabalhar nas obras das termas dioclecianas. Os fiscais tinham ordem de não poupar os cristãos e sobrecarregá-los de tal modo que sucumbissem à fadiga. O palácio, edificado com o suor dos cristãos, mais tarde se viu transformado em magnífica igreja, sob o título de Nossa Senhora dos Anjos. Um nobre romano, de nome Tarso, cristão, mas não conhecido como tal, penalizou-se da sorte dos irmãos na fé e resolveu despender grande parte da fortuna para alívio dos oprimidos. O diácono Ciríaco, com os companheiros Lago e Smaragdo, pareciam-lhe ser ótimos instrumentos na realização daquele intento, e não lhe foi difícil ganhá-los para sua obra. Embora procedessem com muita cautela, aos olhos vigilantes dos fiscais não podia escapar a missão de que estes jovens se desempenhavam entre os cristãos. Foram condenados aos mesmos trabalhos e era comovedor vê-los no meio dos irmãos, confortando-os, consolando-os, quando eles mesmos quase desfaleciam sob o jugo pesado da tirania. Maximiano, tendo conhecimento do que se passava, ordenou sua prisão, impossibilitando desta maneira a comunicação entre eles e os cristãos. Deus, entretanto, não os abandonou. A prisão dos três heróis tornou-se célebre pelos numerosos milagres com que Deus glorificou seus fiéis servos. Todos os doentes que lhes foram apresentados recuperaram a saúde. Realizaram-se importantes conversões, fato que lhes trouxe o martírio. Ciríaco, Lago e Smaragdo, com mais 20 cristãos, entre estes Crescêncio, Sérgio, Secundo, Pitoriano, Faustino, Félix, Silvano, Memia, Juliana, Ciriácida e Donata, foram sujeitos a um tratamento bárbaro e finalmente decapitados. Os corpos foram enterrados na Via Salária, perto do lugar da execução. Uma piedosa mulher cristã de nome Luciana mais tarde os trasladou para um sítio de sua propriedade na Via Ostia. A data da transladação é o dia 8 de agosto de 303. Além destes mártires, a Igreja celebra hoje a memória de Santo Hormisdas, nobre persa que foi vítima de uma perseguição atrocíssima que os reis do país moveram contra a Igreja cristã. O rei Varanes, filho de Isdegardes, ordenou a Hormisdas, assim refere Teodoreto, que abandonasse a religião de Jesus Cristo. Hormisdas respondeu ao monarca: se esta infidelidade merece a pena de morte, qual será o castigo daquele que negar a Deus, o Senhor do Universo? Ao ouvir resposta tão sensata, Varanes se irou e ordenou que despojassem Hormisdas dos seus bens e condenou a prestar serviços na companhia dos cameleiros. Hormisdas sujeitou-se humildemente à sentença real e, quando mais tarde Varanes, obedecendo a um sentimento de compaixão, lhe ofereceu um manto precioso, o fiel discípulo de Jesus Cristo deu ainda outra prova de perseverança e constância admirável. Larga de vez tua teimosia, disse-lhe o rei, abandona a religião do filho do carpinteiro. Hormisdas, ouvindo essa insinuação sacrílega, tomado de grande indignação, fez em pedaços o manto e atirou-o aos pés do rei, dizendo: fica com teu miserável presente antes que me leves a negar a minha fé. Varanes então ordenou a Hormisdas que se retirasse de sua presença, no que foi obedecido prontamente. Hormisdas ficou fiel à religião até o fim da vida.
O martirológio romano enumera-o entre os mártires da Igreja Católica. Reflexões. A requintada crueldade dos tiranos, os santos mártires opuseram uma firmeza inabalável na fé. De nós, Deus provavelmente não exigirá sacrifícios como o dos mártires se exigiu. Tanto maior deve ser a nossa resignação, a nossa conformidade com a vontade de Deus, nos sofrimentos comuns que acompanham a vida. Aconteça o que acontecer, Deus não nos abandonará, e aqueles que amam a Deus tiram proveito de tudo. Riqueza ou pobreza, saúde ou enfermidade, honra ou desprezo, consolação ou aridez, vida ou morte. Tudo redunda em paz e bem àqueles que têm temor a Deus. Esta verdade deve ser nosso guia ao modo de estrela cuja luz benéfica nos orienta em todas as vicissitudes da vida. Santos cuja memória é celebrada hoje. Em Anazaba ou na Sicília, a memória de São Martino. Embora de idade avançada, foi cruelmente flagelado, suspenso num andaime e horrivelmente mutilado. Já sem vida, foi retirado às feras. Assim aconteceu quando Diocleciano era imperador. Salve Maria!